Agradecimentos especiais ao Gabriel Piazza, Lucas Gutierre, Rafael Wellington, Caio César, Yasmin Jesus, Eric Cauã e Fabielle Magno, que contribuíram no nosso último vídeo. Se você que mora em apartamento parar para pensar, a porta da frente é a única coisa que separa a sua cama, o seu sono e a sua vida íntima do resto do mundo e de qualquer psicopata que saiba usar um elevador. Mas nós confiamos na porta. Ela é a única coisa que diz ao nosso cérebro de primata que a caverna está selada. Os predadores ficaram do lado de fora, você pode fechar os olhos agora. Eu moro no 10º andar de um prédio de classe média antiga, que não tem nem dessas luzes novas com sensor de presença. Elas ligam e ficam ligadas a noite toda. Eu sempre fui um cara metódico com a minha segurança. Tenho a chave principal, a chave da trava de segurança e o bom e velho olho mágico bem no centro da porta, na altura dos meus olhos. Essa coisa genial usa um sistema de lentes divergentes e convergentes. A lente que fica virada para o corredor é convexa, o que cria aquele efeito olho de peixe. Ela capta a luz de um ângulo de quase 180 graus e a comprime, permitindo que você, do lado de dentro, enxergue o corredor inteiro através de um buraquinho do tamanho de uma moeda. Já a pessoa que está do lado de fora, se tentar olhar para dentro pelo olho mágico, a ótica joga contra ela. A lente inverte o foco. Tudo que ela consegue ver é um ponto de luz minúsculo e borrado, sem definição nenhuma. O olho mágico é uma via de mão única. Ele te dá o poder da onisciência sobre o seu corredor, mantendo você completamente invisível. É a ferramenta perfeita para os paranoicos e para os introvertidos, assim como eu. Era uma quarta-feira. Estava chovendo lá fora. Uma daquelas chuvas finas, geladas de inverno que lavam a cidade e fazem todo mundo se esconder debaixo das cobertas o mais cedo possível. Eu estava na sala, jogado no sofá. A única fonte de luz no apartamento inteiro era a televisão, que exibia um filme antigo em volume muito baixo. Eu gosto do escuro. Ele me ajuda a desacelerar a mente depois de um dia de planilhas e trânsito. Meu apartamento mergulhado naquele silêncio sepulcral que só os andares altos têm de madrugada. O zumbido distante da geladeira na cozinha era o único som constante. O relógio do micro-ondas, que eu conseguia ver de relance da sala, marcava 13h12 da madrugada. Eu estava naquele estado de torpor, no limite exato entre o sono pesado e a vigília, quando os olhos já estão pesados, mas o cérebro ainda se recusa a desligar. E então, o som rasgou a madrugada. Meu coração não apenas acelerou, ele sofreu um espasmo. A letargia desapareceu do meu corpo como se eu tivesse levado um choque elétrico. Sentei no sofá de uma vez só, apertando o tecido do estofado com as duas mãos, os olhos arregalados. Foram 3 batidas. Não parecia como ninguém pedindo socorro. Não foi uma batida agressiva de um vizinho bêbado esmurrando a madeira. Foi o som simples de alguém batendo na porta, como se fosse uma visita. Alguém que não estava com pressa. Alguém que queria ser ouvido, mas não queria acordar o andar inteiro. Minha mente, racional, desesperada para evitar o pânico, começou a criar desculpas lógicas. O vizinho do 102 deixou a chave cair e está pedindo ajuda. Ou o porteiro subiu para avisar que meu carro está com o farol aceso na garagem. Ou é um engano, alguém errou o andar. Mas às 13h12 da madrugada de uma quarta-feira chuvosa, a lógica é uma mentira muito frágil. O prédio tem interfone. O porteiro nunca subiria 10 andares sem interfonar antes. E vizinhos não batem na porta dos outros no meio da madrugada, a menos que o apartamento esteja pegando fogo. E eu não sentia cheiro de fumaça. Fiquei congelado no sofá por quase 1 minuto inteiro. Parei de respirar
para tentar ouvir qualquer outro barulho, além das batidas do meu próprio coração, que ecoavam nos meus tímpanos. Eu esperava ouvir o som de passos se afastando no corredor, o barulho da porta do elevador abrindo, mas o silêncio lá fora era absoluto. Quem quer que tivesse batido ainda estava lá, parado em frente à minha porta, esperando. Eu precisava saber quem era. Não podia simplesmente voltar a dormir sabendo que havia um desconhecido do outro lado da minha porta. Levantei do sofá, parei a 1 metro da porta de entrada e inclinei a cabeça levemente para a frente, tentando captar qualquer som vindo do corredor. Nada. Nem o som de respiração, nem o atrito de roupas. Lentamente, aproximei o meu rosto do olho mágico no centro da porta. Fechei o olho esquerdo e colei o olho direito no buraquinho de vidro, esperando que a lente me revelasse o corredor iluminado e o rosto de quem quer que estivesse brincando com o meu sono. Mas a imagem que o meu olho captou fez o meu estômago despencar em queda livre. Não vi o tapete do corredor ou as paredes bege do prédio. A imagem estava mergulhada numa escuridão densa, quebrada apenas por contornos confusos. Mas o pior de tudo não era a escuridão, era a perspectiva. O corredor não estava amplo e distorcido como de costume. O campo de visão estava comprimido, estreito, minúsculo. A lente pegava um pedaço absurdamente pequeno de algo que estava muito perto da porta do lado de fora e o estava ampliando. Apertei os olhos contra o vidro, prendendo a respiração. Na penumbra do corredor lá fora, a imagem minúscula e distorcida começou a se mover. Foi quando o brilho da lâmpada fluorescente do corredor, que deveria iluminar tudo, refletiu em algo úmido no centro daquele pequeno círculo de vidro. Era uma íris, um olho humano, enorme, ampliado pela lente bizarra, dilatado e perfeitamente focado. O olho piscou lentamente e eu pude ver os cílios grossos roçando no vidro do lado de fora. Eu soltei um gemido estrangulado e pulei para trás. Minhas costas bateram com força na parede da sala do outro lado, derrubando o molho de chaves que estava em cima da banqueta. As chaves caíram no chão com um barulho metálico estrondoso que pareceu uma explosão naquele silêncio. Eu estava tremendo violentamente. O suor frio brotou na minha testa em questão de segundos. Alguém estava do outro lado. Alguém alto o suficiente para colocar o olho exatamente no nível do olho mágico, igual eu estava fazendo. Alguém que estava tentando olhar para dentro na mesma hora em que eu estava tentando olhar para fora. Meu cérebro começou a processar as informações. Acendi o flash do meu celular com as mãos trêmulas e apontei diretamente para o olho mágico incrustado na madeira, pelo lado de dentro da minha porta. Eu não precisava ser um detetive para ver. Havia ranhuras recém-feitas. O verniz da porta ao redor do anel de latão do olho mágico estava arranhado, lascado em pequenos pedacinhos, marcas de uma ferramenta, um alicate de pressão ou uma chave de fenda usada como alavanca. Minha garganta secou completamente. A náusea revirou as minhas entranhas de tal forma que eu precisei colocar a mão na parede para não cair de joelhos. O desgraçado não bateu na minha porta para ver se eu estava em casa. Enquanto eu estava no trabalho mais cedo naquele dia, alguém com ferramentas e tempo de sobra parou no meu andar. Essa pessoa soltou a rosca do olho mágico pelo lado de fora, puxou o tubo de latão para fora da madeira, inverteu a posição do cilindro óptico e enroscou tudo de volta no lugar. O olho mágico da minha porta estava montado ao contrário. Isso significava que a lente não estava mais apontando para o corredor. Ela estava apontando para dentro do meu apartamento. Isso significava que quem estivesse do lado de fora, colocando o olho no buraquinho da porta, teria uma visão ampla, panorâmica, cristalina e abrangente de quase todo o meu apartamento.
boa parte da minha sala de estar e do corredor dos quartos. Me joguei no chão no momento em que a ficha caiu, tentando sair do campo de visão da lente invertida na porta. Engatinhei desesperadamente no escuro, arranhando os joelhos no piso frio até chegar atrás da parede divisória da cozinha, um ponto cego que o olho mágico não conseguiria alcançar. Eu estava encolhido no escuro, abraçando os meus próprios joelhos. Há quanto tempo ele estava ali? Quando eu cheguei do trabalho às 7 e andei de cueca pela casa, ele estava olhando? Quando eu jantei no sofá, ele estava olhando? O invasor não queria arrombar a minha casa para roubar uma televisão ou um notebook. Arrombamentos são barulhentos, rápidos e deixam rastros. Ele não queria os meus bens. Ele queria a minha privacidade. Ele queria o poder absoluto de me observar na minha intimidade, no meu lugar mais vulnerável, sem que eu fizesse a menor ideia de que estava sendo monitorado. E as 3 batidas na porta? Ele sabia que eu estava em casa. Provavelmente me viu deitado no sofá, iluminado pela luz da TV através da lente invertida. Ele não bateu para pedir permissão para entrar. Foi só para me acordar, porque o espetáculo estava sem graça com a vítima dormindo. E eu, como um animal assustado e previsível, caminhei obedientemente até a porta e colei o rosto no olho mágico, exatamente como ele previu. Um som fino, quase metálico, cortou o silêncio do apartamento. Veio debaixo da porta. A minha porta tem aquela fresta pequena de menos de meio centímetro entre a madeira e o piso. Pelo ângulo onde eu estava escondido no chão da cozinha, consegui ver um retângulo branco e brilhante sendo empurrado lentamente por debaixo da fresta da porta. O papel arrastou no piso com um chiado suave. Ele parou de deslizar e ficou ali, jogado no meio da sala. Fiquei encarando aquele pedaço de papel por minutos intermináveis, caminhando de joelhos e mantendo a cabeça baixa para não entrar na linha de visão do olho mágico invertido. Me arrastei até o papel. Estiquei o braço no chão o máximo que pude e agarrei a borda do papel brilhante. Puxei-o de volta para as sombras da cozinha. Era uma fotografia. Uma foto tipo Polaroid, daquelas que revelam na hora, com a borda branca grossa e as cores levemente saturadas e lavadas. Apontei a tela do meu celular com o brilho no mínimo para a superfície da fotografia. A foto mostrava o interior do meu apartamento, tirada de fora para dentro, aproveitando o ângulo distorcido e arredondado do olho mágico invertido. Meu apartamento estava perfeitamente enquadrado, mas a foto não havia sido tirada hoje. Na fotografia eu estava de pé na sala, vestindo a roupa social azul marinho que uso para trabalhar. Eu estava segurando uma sacola de compras de supermercado numa das mãos. As chaves estavam na outra. O meu rosto de perfil, iluminado pela luz da sala, focado em trancar as fechaduras. Pela roupa e pela sacola, eu soube imediatamente quando aquilo aconteceu. Foi na sexta passada, 5 dias atrás. A imagem era um atestado de domínio psicológico. O desgraçado não alterou o meu olho mágico hoje. A lente já estava invertida há quase uma semana. Durante 5 noites seguidas, toda vez que passei por aquela porta e achei que estava seguro após trancar o ferrolho, havia alguém no corredor escuro, com os olhos grudados na porta, me assistindo tirar a roupa, comer, chorar, dormir, me assistindo viver. E no verso da foto, escrito com uma caligrafia fina e trêmula de caneta preta, havia uma única frase. Dizia: "Você fica muito mais bonito quando sabe que estou te olhando." O pânico cedeu espaço a um desespero inconsciente. Voltei para o chão da cozinha e digitei 190 no meu celular, com os dedos escorregando na tela suada. A ligação chamou 2 vezes antes da atendente da polícia militar atender. Emergência 190, qual a sua ocorrência? A voz feminina soou no alto-falante baixo. Tem um homem na porta do meu apartamento. Eu sussurrei. Ele invadiu o corredor do prédio.
Ele inverteu o olho mágico da minha porta e está tirando fotos minhas aqui dentro. Eu moro no 10º andar, rua... Passei o endereço com a respiração cortada, ainda encolhido no chão, os olhos fixos na fresta por baixo da porta de madeira. A atendente pegou as informações, pediu para me manter trancado e disse que uma viatura estava a caminho, mas que a chuva poderia atrasar o deslocamento em alguns minutos. Alguns minutos. Quando você está sob o olhar de um caçador, minutos são séculos. Desliguei a chamada, fiquei ali, imóvel. E então a ficha caiu de novo. Se o olho mágico estava invertido, isso significava que ele só conseguia ver se houvesse luz dentro do meu apartamento para que a lente projetasse a imagem para fora. A minha sala estava escura, sim, mas a televisão continuava ligada. A claridade intermitente da tela, iluminando a sala o suficiente para que a lente captasse os contornos dos móveis e talvez captasse a minha sombra projetada no chão da cozinha. A televisão precisava ser desligada. O controle remoto estava em cima da mesa de centro, no meio da sala, exatamente na linha direta de visão do olho mágico. Para pegar o controle, eu precisaria levantar, e se eu levantasse, entraria no quadro panorâmico daquela maldita lente. Ele me veria rastejando ou andando apavorado. Ele veria o medo que ele causou. Eu não dei a ele essa satisfação. Usando as mãos e os joelhos, mantendo o corpo colado ao piso, eu rastejei. Estiquei a mão, tateei a mesa de vidro às cegas, bati num copo d'água, mas meus dedos encontraram o plástico frio do controle remoto. Mirei na TV debaixo do sofá. Apertei o botão vermelho. A tela deu um estalo eletrônico e desligou. O apartamento afundou numa escuridão densa. Sem nenhuma luz residual, a lente convexa do olho mágico não conseguiria focar nada. Finalmente, arranquei os olhos dele de mim. Fiquei deitado no chão da sala, ofegante. Passaram-se talvez 10, 15 minutos. O tempo não era mais linear. E então, o barulho do motor do elevador do prédio zumbiu pelas paredes. Parou no 10º andar. As portas metálicas se abriram lá fora. Vozes graves, radiocomunicador chiando, passos firmes e pesados de botas militares ecoando no corredor. "Polícia militar, tem alguém no corredor?" Uma voz autoritária gritou lá fora. Eu chorei de alívio. Levantei do chão trêmulo, acendi a luz do apartamento sem me importar mais com o olho mágico e destranquei a fechadura. Abri a porta bruscamente. Havia 2 policiais militares, fardados, com as lanternas táticas acesas e as armas a tiracolo, varrendo o corredor vazio. "Fui eu que liguei, sou morador do 104. Eu falei, apontando para as escadas. "Ele estava aqui agora há pouco, ele mexeu na minha porta." Os policiais bateram na porta do elevador de serviço, desceram as escadas com as lanternas apontadas para baixo, fizeram uma varredura completa do andar e do telhado do prédio. 5 minutos depois, o sargento voltou para a frente da minha porta. Ele estava com a prancheta de ocorrências na mão. "O corredor está limpo, senhor. A escada de emergência também. Encontramos a porta de serviço do térreo destrancada. Provavelmente foi por onde ele saiu. A chuva deve ter lavado as pegadas no piso da portaria." O policial relatou. Eu não consegui dizer nada. Só entreguei a fotografia nas mãos do policial. O sargento olhou a foto sob a luz da lanterna. Depois virou o papel, leu a frase escrita à mão e franziu a testa. Em seguida, ele apontou o feixe de luz potente da lanterna diretamente para o olho mágico incrustado na minha porta, olhando de fora para dentro. "Puta merda!" O policial sussurrou, passando o polegar nas ranhuras da porta. "O filho da mãe desmontou seu olho mágico e inverteu? Essa eu nunca tinha visto, hein? O senhor não está seguro aqui dentro, amigão." Eu precisei passar o resto da noite na delegacia, fazendo boletim de ocorrência, preenchendo formulários, descrevendo o impossível. A polícia apreendeu a foto como prova e instruiu o síndico a checar as câmeras do saguão do prédio, que, para o meu azar, estavam em manutenção. Na manhã seguinte,
Chamei um chaveiro. Não pedi para ele consertar o olho mágico. Pedi para ele arrancar aquela porcaria, jogar no lixo e instalar uma fechadura eletrônica por cima do buraco na madeira, vedando com massa de alta resistência de ambos os lados, sem vidro, sem lentes, sem frestas. Mas o dano real não é o buraco na madeira da porta. O dano que uma invasão dessas causa é o rompimento irreversível daquele acordo mental silencioso que nós temos com as paredes e portas das nossas casas. A ilusão da segurança. Já faz 6 meses desde aquela quarta-feira chuvosa. A polícia nunca encontrou quem tirou a foto. O caso foi arquivado na gaveta infinita da delegacia do bairro. Hoje, a minha porta é completamente sólida. Não tem olho mágico, não tem vidro. Mas o problema de saber como a física funciona é que a imaginação assume o lugar da lente. Toda noite, quando eu deito na minha cama e o apartamento afunda no silêncio, minha mente projeta a imagem que eu vi naquele buraquinho. E mesmo sabendo que a porta é cega agora, mesmo sabendo que não há mais lentes para serem invertidas, quando o assoalho do prédio estala por causa da mudança de temperatura, eu ainda sinto o peso daquele olhar nas minhas costas. E eu sei, no fundo do meu estômago, que um psicopata inteligente não precisa de um olho mágico para entrar na sua casa. Se ele teve a engenhosidade de usar a ótica de uma lente para te vigiar, quanto tempo vai levar até ele descobrir como destrancar uma fechadura que foi feita para mantê-lo do lado de fora? Até a próxima. Obrigado.